Pedro foi um dos discípulos mais destacados e mais próximos de Jesus Cristo. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era um simples pescador, com temperamento impulsivo e vibrante. Dentre estes, ele fazia parte de um círculo ainda mais próximo do Senhor, formado por Pedro, Tiago e João, que participaram de momentos inesquecíveis junto de Jesus. Ao ser chamado, Pedro deixou tudo, abandonando sua carreira no negócio de pesca, seguir a Cristo. Jesus mudou seu nome original de Simão para Pedro ou Cefas, mas o seu encontro e amizade com o Senhor Jesus transformaram drasticamente sua vida. A história de Pedro serve como testemunho inspirador de como Jesus pode moldar pessoas difíceis em instrumentos preciosos de bênçãos. Pedro foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Pedro tem grande parte de sua história registrada nos Evangelhos e no livro de Atos. É dele também a autoria de 2 cartas do Novo Testamento, 1ª e 2ª Pedro, no decorrer da sua caminhada com o Senhor. Pedro demonstrou ser um homem de grandes contrastes, ao mesmo tempo que experienciava momentos impactantes ao lado do Mestre. Com ousadia e iniciativa, Pedro ainda demonstrava ter uma fé imatura, de alguém que ainda não compreendera bem os propósitos de Cristo. Pedro não sabia o que dizer. Tamanho o seu maravilhamento, com visão gloriosa de Moisés, Elias e Jesus transfigurado, falou em construir tendas. Mas Deus Pai do céu manda que ele ouça Cristo, o Filho amado. Mas se arrependeu e depois da morte e ressurreição, Pedro foi reconciliado com Cristo por outras 3 vezes. Pedro foi convidado a confessar o seu amor por Jesus e recebeu o mandado para apacentar o rebanho de Cristo. As pessoas traziam os enfermos para as ruas na esperança de que a sombra de Pedro os tocasse enquanto ele passava. E muitos foram curados dessa maneira. Pedro assistiu a muitos sinais, testemunhou milagres e ensinamentos maravilhosos de Jesus, chegando até a confessar que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Pedro é questionado por Jesus 3 vezes se o ama, e Pedro responde afirmativamente cada vez. Pedro se considerava forte, mais envolvido e dinâmico, e que os demais discípulos na jornada de fé. Ele era determinado, mas muitas vezes agia antes de pensar. Vejamos algumas das suas características mais marcantes. Contudo, em muitas ocasiões demonstrou temor, dúvida, impaciência, descontrole, falta de fé e falta de domínio próprio. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou conhecer a Jesus por 3 vezes. Depois da sua conversão genuína e de ter recebido o Espírito Santo, Pedro desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva, na liderança e propagação do Evangelho de Cristo no 1º século. Momentos mais importantes da história de Pedro. Pedro foi um homem contrastante, que viveu altos e baixos na sua jornada com Cristo. Veja os momentos mais importantes. Chamado por Jesus. Pedro é chamado por Jesus para segui-lo e se tornar pescador de homens. Andando sobre as águas, Pedro tenta andar sobre as águas para encontrar Jesus, mas começa a afundar devido à falta de fé. Pedro, confissão de fé. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele parece ter se tornado numa rocha quebrantada pelo amor de Deus. Após o Pentecostes, Pedro demonstrou ser um homem de fé, equilibrado pela transformação e atuação do Espírito Santo em sua vida. Foi um líder sábio, que serviu com humildade, altruísmo e coragem, estando disposto a oferecer a própria vida como fez Jesus. Esse entendimento é, em parte, devido a uma interpretação equivocada de Mateus 16 e 18.
onde Jesus faz jogo de palavras entre Pedro e pedra. Repreendeu Jesus. Pedro tenta repreender Jesus por falar sobre sua morte, mas é repreendido por Jesus. Transfiguração. Pedro testemunha a transfiguração de Jesus no monte, com Tiago e João. No Evangelho de Mateus 8, 14-15, há relato sobre Jesus curando a sogra de Pedro, o que implica que Pedro tinha uma esposa. Também, em 1 Coríntios 9, 5, o apóstolo Paulo argumenta dando exemplo de apóstolos, como Pedro e os irmãos do Senhor, que viajavam e levavam suas esposas consigo. Não o próprio Pedro, como considera. Ele não recebeu esse título de Jesus. Nem os demais apóstolos o consideravam assim. Pedro também não liderou a igreja em Roma por ter negado ao Senhor. Pedro não se achava digno de ser crucificado como Jesus Cristo. Portanto, essas são as duas únicas referências diretas acerca de sua vida familiar. Pedro foi papa. Portanto, as ideias do papado romano e da sucessão apostólica iniciadas por Pedro não se fundamentam nas Sagradas Escrituras, nem nos documentos dos primeiros séculos da Igreja. Sua jornada de transformação mostra que Deus pode usar pessoas comuns, apesar das suas falhas e fraquezas, para realizar a sua vontade e propósito. Além disso, a sua conduta colocando Cristo como primeiro em sua vida destaca a importância de abraçarmos a fé, de fato e verdade. O seu exemplo também nos ensina a sermos corajosos e comprometidos com a propagação do Evangelho, mesmo diante de adversidades. Promessa de não abandonar Cristo. Pedro promete não abandonar Jesus, mas Jesus prevê que ele o negará 3 vezes. Contudo, em sua última carta, Pedro encoraja os irmãos, compreendendo que a sua morte estava próxima, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mostra-nos que, se estivermos dispostos a seguir a Cristo, Ele pode mudar nossos corações e nos capacitar para viver uma vida de fé e serviço ao Senhor. Cortou a orelha de Malco no Getsemane. Pedro, com uma espada, corta a orelha de um servo do sumo sacerdote. Durante a prisão de Jesus, ele se tornou um servo, humilde e altruísta, a serviço do reino. Antes da sua conversão genuína, Pedro era uma pessoa inconstante. Ora mostrava atitudes corajosas, fervorosas e cheias de fé. Ora demonstrava covardia, incredulidade, presunção e egoísmo. Um bom exemplo desse caráter contrastante de Pedro foi a sua promessa de jamais abandonar o Senhor. E logo a seguir, covardemente, negar por 3 vezes que conhecia seu mestre, chegando a praguejar. Negação de Jesus 3 vezes. Antes da crucificação de Jesus, no palácio do sumo sacerdote, Pedro nega conhecê-lo 3 vezes. Como Jesus havia predito, confissão de amor a Jesus 3 vezes. Após a ressurreição de Jesus, vai pescar com outros discípulos, e Jesus aparece a eles. Pregou e uma multidão se converteu. Pedro pregou no dia de Pentecostes, e milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. Pedro realizou muitos milagres de cura em nome de Jesus. Viagens missionárias. Pedro fez 3 viagens missionárias para pregar o Evangelho a várias comunidades. Ressuscitou Tabita. Em Jope, Pedro orou por uma discípula piedosa que havia morrido, e ela ressuscitou libertado da prisão. Um anjo libertou Pedro da prisão. Em Jerusalém, onde ele estava prestes a ser executado. Qualidades e defeitos de Pedro. Pedro era conhecido por sua natureza impulsiva, porém sincera, abnegado e obediente. Quando chamado, deixou tudo imediatamente e seguiu a Jesus, homem de fé. Confessou sua fé em Jesus por 2 vezes. Orou e fez milagres em nome de Jesus,
corajoso, como quando tentou andar por sobre as águas com Jesus precipitado. Agressivo e leal, como quando cortou a orelha de Malco no Getsemane para proteger Jesus impulsivo e covarde ao cometer erros, como quando negou Jesus 3 vezes hipócrita. Paulo repreendeu Pedro por agir de maneiras diferentes perante estrangeiros e judeus. Ousado e intrépido, quando anunciava a Cristo, pregava com sabedoria e fé, sem temer os líderes judaicos. Valoroso e perseverante, enfrentou a perseguição, foi preso e morreu por causa da fé em Cristo. Estudo bíblico sobre Pedro. Pedro, antes e depois. A transformação do caráter de Pedro. Inicialmente, era um homem impulsivo por natureza, forte e cheio de autoconfiança, mas passou por uma transformação profunda ao seguir Jesus. Depois de se arrepender, Pedro declarou o seu amor a Cristo, também por 3 vezes. Família. Pedro teve mulher e filhos. Pedro era casado, mas a Bíblia não menciona se teve filhos. Embora seja uma tradição na Igreja Católica considerar Pedro como o primeiro Papa, essa ideia não tem respaldo bíblico ou histórico consistente. Na realidade, a Igreja está fundamentada na rocha, a qual é Cristo, o Filho do Deus vivo, que constava na confissão de Pedro. Apesar de desempenhar um papel significativo na igreja primitiva, ele não era infalível, nem foi considerado o pai da Igreja de Cristo enquanto vivia. Pedro mesmo apontou para Cristo como a pedra principal, o verdadeiro fundamento da igreja. A morte de Pedro. A Bíblia não registra como nem quando se deu a morte de Pedro, segundo a tradição. Pedro foi martirizado durante a perseguição de Nero em Roma, por volta do ano 64 d. Código de acordo com relatos de escritores como Tertuliano e Eusébio. Pedro teria optado por ser crucificado de cabeça para baixo em uma cruz invertida. Lições. O que aprendemos com a vida de Pedro? A vida e a obra de Pedro oferecem inúmeras lições valiosas para os cristãos de hoje. As experiências de Pedro também nos ensinam sobre a importância da fé, do arrependimento, da obediência e da entrega total a Jesus. A jornada de Pedro reflete o poder da graça transformadora de Deus.